Nós estamos aqui em mais um dia dentro dessa série de ministrações sobre restaurando o altar, dentro do propósito de Deus para o nosso ano de 2021, o ano de invocar. Essa foi a palavra que Deus nos deu, de invocar o Senhor, trazer Deus novamente para dentro. Não é simplesmente estar em volta de Deus, das coisas de Deus, mas temos realmente a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Quem esteve aqui na ministração, óbvio que vai compreender melhor o que eu estou falando. Vou ter que pregar tudo de novo, a mensagem do dia 31. E então, a partir daí, dentro de uma das palavras que nós usamos para falar sobre invocar, que é a passagem que Elias invoca o nome do Senhor ali no Monte Carmelo, o Senhor nos deu uma série de ministrações sobre restauração do altar. Foi tão importante a restauração do altar para que houvesse também uma resposta de Deus. Uma coisa que eu falei na última ministração, na primeira dessa série, é como a resposta de Deus no momento em que Elias começa a invocar, ela é rápida e muito poderosa. Ela vai muito além daquilo pelo qual Elias invocou. Porque qual que era a questão? Era invocar a Deus, para que Deus, qual era o Deus verdadeiro, responderia com fogo e consumisse o holocausto, consumisse ali aquilo que estava sendo sacrificado. Mas o poder de Deus que veio, o fogo de Deus que veio, não só consumiu ali o holocausto, a palavra fala que ele não queimou a lenha, ele lambeu tudo aquilo ali, até mesmo a água, a terra, foi algo muito poderoso, muito tremendo, e de um momento até que, se você for olhar só o momento em que Elias está invocando, você fala assim, poxa vida, foi muito rápido, mas nós entendemos que houve todo um preparo para que houvesse a resposta da parte de Deus. E como esse ano nós estamos nessa questão de invocar a presença de Deus, é claro que nós gostaríamos que isso acontecesse rápido, e muito poderoso, mas existe um preparo para isso, e entre essas coisas está a questão do altar. E o altar hoje simboliza principalmente a nossa vida, irmãos, nosso coração, a nossa vida, é o principal disso tudo, amém? Vamos fazer uma oração, ore comigo nesse momento. Pai amado e Deus soberano, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, nós oramos ao Senhor, mediante a todo esse propósito. É claro que nós glorificamos e exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor é. A nossa vida não se resume ao dia de hoje, Pai. Há uma vida com o Senhor, há todo um cuidado, há todo um plano e propósito de Deus para nós. Nós louvamos o Senhor pela sua presença na nossa vida, pela sua palavra. Senhor, estamos aqui também dentro desse propósito e pedimos, Senhor, fale conosco. Nos dê todo o entendimento, que o mal caia por terra, que seja desfeita toda ação contrária, e que realmente a gente possa receber de Deus aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nessa noite. Sejamos realmente ministrados, que isso entre no coração e gere atitudes, mediante essa palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos usar um pouquinho ali 1 Reis hoje, capítulo 18. O tema hoje é comunhão, tá? O tema hoje é comunhão. Mas antes de falar exatamente sobre comunhão, eu quero citar algo aqui dentro desse texto que é muito importante. 1 Reis 18, 21. Primeira Reis 18, capítulo 18, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que eu quero começar por aqui? Irmão, não há nada que a gente possa falar relacionado ao que Deus tem para a nossa vida, enquanto nós não tomarmos uma posição de servir a Deus. Aí você pode falar assim, pastor, mas falar isso dentro da igreja, as pessoas estão servindo a Deus. Quem vai assistir depois ali, a maioria que vai se interessar por isso, são pessoas que servem a Deus. Querido, se você pudesse voltar no tempo de Elias,
e falar essa mesma coisa para esse povo que está ouvindo Elias, eles diriam para você que eles estavam servindo a Deus. Na cabeça deles, naquele momento, essa mistura que eles faziam entre as coisas de Deus e as coisas de Baal, para eles não significava que eles não estavam seguindo a Deus. Mas Elias chega aqui e fala para ele: olha, na verdade vocês estão oscilando entre dois caminhos. Quando ele fala que cochear entre dois pensamentos, ele está falando: olha, vocês estão oscilantes entre dois caminhos. Vocês estão aqui, daqui a pouco vocês estão ali, vocês não estão em um caminho só. E a palavra do Senhor é muito clara que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías disse isso, lá no capítulo 42, versículo 8. Diz: eu sou o Senhor. Deus, usando a vida de Isaías, e disse: olha, eu não divido a minha glória com ninguém, nem a minha honra aí com as imagens de esculturas. Ou seja, Deus não divide a glória dele. Então ele está falando que vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Se vocês acham que Deus é Deus, então sirvam, se Deus é o Senhor. Agora, se vocês acham que é Baal, sirvam a Baal. Para servir os dois não existe. Ou seja, por que eu quero começar por aqui? Porque é necessário que se tome um posicionamento. É óbvio que hoje, irmãos, quando nós vamos falar de dois caminhos, dentro de uma igreja que é uma igreja evangélica, nós não vamos falar exatamente de um ídolo de barro, ou até mesmo de um falso Deus, caracterizado ali com um nome definido. Mas, irmãos, quantas pessoas o Deus dele é a sua vontade? Quantas pessoas elas fazem aquilo que é a vontade de Deus, quando aquilo que é a vontade de Deus também combina com a vontade delas. Mas no momento em que fazer a vontade de Deus é contrário ao que elas querem, elas ficam com a vontade delas e deixam a de Deus de lado. Isso é cochear entre dois pensamentos. Mas se você for conversar com uma pessoa assim, o que ela vai dizer? Não, eu sirvo a Deus. Eu vou à igreja, eu sou membro da igreja tal, eu dou dízimo, eu tomo ceia. Ele vai dizer que serve a Deus. Mas, irmãos, é muito claro isso quando você lê a palavra de Deus, quantas pessoas tomadas pela sua vontade, elas vão deixando a vontade de Deus. Então é muito necessário entender, se Deus é Deus, então siga a Deus. Agora, se você acha que a sua vontade é mais importante, então faça a sua vontade. E isso significa que você não está servindo a Deus. Então a primeira coisa que Elias fala, citei Isaías agora há pouco, citei ele de novo, que Elias fala aqui, é o seguinte: vocês precisam se posicionar. E aí ele vai até dar aqui uma ajudinha, ele propõe um desafio: vamos invocar. Eu invoco o Senhor, vocês invocam Baal, os profetas de Baal invocam Baal, quem respondeu é o verdadeiro Deus. Ele deu até uma ajuda. Mas, irmãos, isso não tira o peso de que nós precisamos decidir servir a Deus ou não. Querido, proposta de servir a Deus do nosso jeito, está cheio aí fora. A palavra fala que nos últimos tempos, as pessoas procurariam mestres que falariam o que agrada a elas. Ou seja, se tem quem procura e se encontra mestre assim, é porque tem mestre assim. Ah, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. E é por isso que nós estamos vendo no nosso tempo hoje um monte de aberração do que é servir a Deus. É claro que cada um tem o seu estilo. Deus nos deu personalidade, Deus nos deu temperamentos diferentes, mas, irmão, servir a Deus é segundo aquilo que Deus estabelece. Nem eu posso estabelecer isso para você, nem você para mim, nem nós para nós mesmos. Servir a Deus significa se render a Deus, se render à vontade de Deus. A palavra do Senhor fala: se você se submeter à vontade de Deus, Ele te honra. Ele te honra. Se submeter à vontade de Deus, colocar debaixo da onipotente mão do Senhor. Então esse é um ponto fundamental. Nada do que eu for falar, ou ouvindo, eu for fazer, voltado para Deus, vai ter efeito, se em algum momento eu não me posicionar relacionado a Deus. Irmão, quanto da história de Judá, depois que o reino é dividido, o templo ainda estava lá. Houveram alguns reis que chegaram a fechar o templo. Não havia atividade no templo. Mas houveram alguns reis que não serviram a Deus lá em Judá, eles não fecharam o templo. Na verdade, até havia atividade, e até mesmo haviam ali
os seus sacerdotes. No tempo da rainha Thalia, que matou os netos quando o filho morreu, ela vai e mata os netos para ela poder reinar ali em Judá. Ela nem poderia reinar em Judá, porque ela não era descendente de Davi, mas ela vai e mata os netos que eram descendentes de Davi, né, e que era do filho dela, né, e ela reina. Mas olha que interessante, quando vai se colocar Josias ali, não é Josias, me fugiu o nome do rei agora, é outro rei, me fugiu agora, Josias mais para frente, é um outro rei. O que acontece? Os sacerdotes do templo do Senhor, eles se reúnem exatamente para consagrar o rei. Ou seja, havia turno, ele fala do turno, quem estiver saindo do seu turno não vai embora, fica aqui. E quem estiver entrando já se posiciona também. Ou seja, havia uma atividade, mesmo uma rainha que fez tudo o que fez, estava ali aberto o templo. E quanto, né, havia de misturas entre o povo, no que diz respeito a servir a Deus e a servir a falsos ídolos, mas se você fosse falar com as pessoas, elas diriam para você, não, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Então, isso aqui é um ponto importante. Agora vamos falar um pouco sobre comunhão. Abre aí em 1 Reis 18 ainda, no versículo 30. 1 Reis 18, 30. Nós lemos esse texto aqui também no domingo, mas eu quero partir dele aqui para falar sobre comunhão. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, presta atenção, isso aqui não foi destinado a um grupo apenas. Ele está olhando para todo mundo. E vamos tentar entender uma coisa muito séria. Assim como hoje nós somos a igreja, o povo de Deus, o povo de Israel era todo ele o povo de Deus, ou era para ser. Muitos não serviam a Deus, mas essa era a ideia. Era a igreja lá naquele tempo, era todo Israel. E desde o princípio era para ser assim. Não era simplesmente para ter uma tribo sacerdotal, era para todo mundo ser. É que o povo foi se desviando disso. Então ele fala para todo o povo. Agora, o que ele diz para todo o povo? Chegai-vos a mim. Quando ele está falando isso, irmão, não é uma questão simplesmente pessoal. Ele está se colocando ali como um representante de Deus. Porque quando ele fala sobre responder com fogo na oração que ele faz para Deus, nós vamos ler, se você for ler ela um pouco mais para frente, nós não vamos ler lá hoje, nós lemos domingo passado, mas está um pouquinho mais para frente, quando ele pede para Deus responder, ele fala para que todos saibam que o Senhor é Deus, e que saibam que eu sou o seu profeta, que eu sou seu servo. Então nesse momento, ele não é uma simples reunião, não é uma simples comunhão, ele está chamando as pessoas para se unirem dentro de um propósito relacionado a Deus, porque os profetas de Baal já haviam passado lá uma boa parte do tempo clamando, não houve resposta. Então chega o momento de Elias começar a clamar a Deus por uma resposta de Deus. Então a primeira coisa que ele faz é chamar o povo para ele. Um povo que não estava disposto tanto assim de princípio a servir a Deus. Você vê que nós acabamos de ler aqui no versículo 21, que ele fala, vocês têm que parar de ficar cocheando dois pensamentos. E a palavra fala que o povo não respondeu para ele absolutamente nada. Mas o que ele faz? Ele começa chamando o povo para ele. Aí ele diz, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então nós entendemos que parte do que Elias fez, para que no momento em que ele invocasse a Deus, houvesse uma resposta como houve, tão rápida e tão poderosa, parte do processo era o que? Restaurar o altar. Porque antes de ir clamar, o que ele faz? Ele vai restaurar o altar. Quando chega o momento dele, ele não se apressa em ir lá e colocar lá o novilho e começar a clamar. Ele fala, não, vamos reconstruir. Agora, antes de reconstruir, exatamente para reconstruir o altar, ele chama o povo para perto. Então não é só Elias que vai reconstruir o altar, é todo o povo junto com ele. É todo o povo dentro de uma comunhão, naquele momento, honrando a Deus, porque aquele altar era conhecido como um altar de Deus, um altar do Senhor de Israel. E ele estava em ruínas, abandonado. Agora o povo se une. Não foi um Elias que foi sozinho fazer aquilo. Não foi Elias que sozinho foi restaurar o altar. Todo o povo junto com ele vai. Então entenda aqui, querido, é muito importante você entender isso. A resposta que veio depois, ela é uma sequência,
né? Ela é a conclusão de uma sequência de atitudes que foram tomadas antes. Olha, posicionamento, uma reunião, uma comunhão, então restauração do altar. Agora, para você conseguir entender a seriedade do que Elias fez naquele dia, e na verdade entender a seriedade do que é comunhão, leia aí o versículo 31 e o 32 até a parte A, eu vou ler com você. Olha o que Elias faz aqui em seguida. Tomou 12 pedras, diga para a pessoa do seu lado aí, 12 pedras, e fala para ele assim, grava bem isso. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Fala para ele assim, os números dos filhos de Jacó. Ao qual vier a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Amém? Pastor, o que tem tão sério nisso? É tão comum a gente ver pegar 12 pedras e construir um altar com 12 pedras, porque são as 12 tribos de Israel. Só que tem um problema, querido. Nesse tempo, as tribos estavam divididas. O povo de Israel, Israel era Israel, Judá era Judá. Então, olha aonde Elias está colocando a mão dele, aonde ele está se enfiando, para deixar clara a importância da comunhão, que hoje nós desprezamos tanto. Primeiramente, ele fala para o povo, para de ficar coxando dois pensamentos. Irmão, fala a verdade, crente gosta de ser corrigido? Não, devia dar valor para a correção. Nós deveríamos ser o povo que mais se contentasse quando alguém de Deus, com amor por nossa vida, até às vezes pudesse até ser duro, para nos corrigir, porque a palavra de Deus nos ensina isso, mas infelizmente não é assim. O povo de Israel não era diferente. Então, onde ele está pondo, nós diríamos hoje, que começou a colocar a mão no vespeiro. Aí ele chega aqui, cata 12 pedras. E isso para eles era complicado, porque nesse tempo, Israel e Judá, eles tinham muitos conflitos. Houveram momentos em que haviam reis nessas nações que chegaram até mesmo a guerrear. Houve um momento em que parte dos muros de Israel foram destruídos, de Judá, lá de Jerusalém, pelo povo de Israel, depois de uma vitória que eles tiveram contra Judá. Houve muito, então não era uma questão mais de amizade, eles não reconheciam mais o reino de Israel como um reino de 12 tribos. Mas Elias, ele não leva isso em consideração, ele leva em consideração a vontade de Deus, e ele pega exatamente 12 pedras. Para nós isso não tem peso nenhum, mas naquele momento, ele podia arrumar uma encrenca até muito grande. O rei que causou a divisão, que gerou a divisão, que foi Jeroboão, ainda que ele não foi culpado sozinho, houveram muitas situações que levaram à divisão, mas ele vai lá e concretiza ela. A primeira coisa que ele faz, quando ele assume o reino de Israel com as 10 tribos, é levantar ídolos em Israel, dizendo que era o Senhor, e fazendo festas para ele, para que o povo não voltasse a ir lá no templo em Jerusalém celebrar as festas a Deus. Porque ele falou, se o povo for até lá, eles voltam para Deus e me matam e me tiram daqui. Então isso aqui, irmãos, era deixar muito claro que era o Deus de Israel, e Israel aqui engloba tudo. Então, olha a seriedade do que é comunhão. Ele poderia muito bem passar sem essa, se isso não fosse tão importante, se isso aqui fosse só uma questão de enfeite. Então, o que ele estabelece aqui é muito sério para a nossa vida, porque se fosse levar em consideração a vontade do povo, ele ia pegar apenas 10 pedras, porque o povo de Israel agora eram 10 tribos, as outras duas eram Judá. Então guarda isso, porque isso aqui é muito sério, e mostra a seriedade do que é viver em comunhão. Olha o que diz a palavra de Deus, não precisa abrir, só me ouça, em Mateus 12, 25, Jesus porém, conhecendo-lhe o pensamento, disse, todo reino, não é um ou outro, todo reino, dividido contra si mesmo, ficará deserto. Que você consegue enxergar um reino deserto como lugar aonde as pessoas têm invocado o nome do Senhor?
Tanto é que no momento em que Elias invoca o nome do Senhor lá no monte, logo em seguida vem uma resposta de Deus de chuva. O povo tinha ficado exatamente 3 anos e 6 meses sem chuva em Israel, pelo fato de desobedecer a Deus, desobedecer à vontade de Deus. Então o reino dividido não é um lugar onde há uma manifestação de Deus. E ele vai dizer, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Então a comunhão entra aqui. Aonde a divisão, onde não há comunhão, é impossível que haja manifestação da presença de Deus, a não ser que for de juízo. Então pensa bem nisso. Olha outro texto importante, abra comigo aí, Mateus 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao 19. Mateus 16, do 16 ao 19. Olha o que diz aqui: respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles falaram, aí ele falou, e vocês que dizem? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí vem Jesus falando, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Então isso aqui é uma revelação dos céus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é essa que é a revelação. Aí Jesus vai fazer aqui um jogo de palavras, também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, uma pequena pedra, e sobre essa pedra, e a palavra aqui é uma grande pedra, uma rocha, ele está falando da revelação de que ele é o Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja que diz que a igreja foi edificada sobre Pedro, não foi. Aqui é um jogo de palavra. Se você for olhar lá no original que foi escrito, o Novo Testamento, Pedro aqui tem um significado de uma pequena pedra. Então ele está falando assim, como você é uma pequena pedra, sobre esta grande pedra, que é a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Agora, irmão, de quem é a igreja? É de Cristo. Certo? Então, igreja é de Cristo. Aí ele continua, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós sabemos que o inimigo se levanta contra a nossa vida, a palavra fala que o diabo está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem tragar. Jesus vem dizer aqui que as portas do inferno não prevalecem contra quem? A igreja. Hoje, se existe um movimento dizendo que igreja não tem mais valor, não tem mais necessidade. E eu vejo muita gente falando assim, não, eu sou igreja. Querido, você pode dizer que você é templo, e deve ser templo, habitação do Espírito Santo. Você pode até dizer que você é altar, e você deve ser altar. Altar hoje, o maior simbolismo do altar para nós hoje é a nossa vida. O altar simboliza a nossa vida hoje. Nós somos o verdadeiro altar, até aí perfeito. Agora, igreja não é as paredes exatamente, mas é a reunião do povo, é a eclésia. Ninguém é igreja sozinho, e Jesus está falando aqui da igreja dele. Ele não disse o meu templo, ele não disse o meu altar, ele disse a minha igreja. Por que ele usa exatamente essa palavra? Será que Jesus, ele usou isso por acaso? Irmão, nós vemos que todos os passos de Jesus, eles eram devidamente dentro do propósito de Deus. Ele está deixando muito claro que existe uma ação do inferno contra o povo dele, mas contra a igreja, o inferno não prevalece. Ele vai se levantar, mas ele vai cair, porque ele não vai prevalecer. Ele não vai prevalecer. Mas isso aqui é contra a igreja que não prevalece. Porque tem muita gente que vive hoje à mercê da ação do diabo, mesmo um dia tendo aceitado Jesus como a sua vida, como seu salvador na sua vida. Porque hoje, irmão, não vive a comunhão, mas eles não estão debaixo dessa cobertura. Jesus deixou muito claro que ele deu essa autoridade de resistir ao diabo à igreja. É claro que como igreja, individualmente eu posso resistir. Agora, sozinho por tudo, individualmente eu não resisto a nada. E ele continua, dar-te-ei a chave do reino dos céus.
Para quem que ele está dando a chave do reino dos céus, irmão? Ele está falando da igreja. Ele não está falando de uma pessoa individualmente. Isso não é uma coisa, lembre-se, lá no Velho Testamento, quando o Espírito Santo de Deus era derramado sobre alguém, vinha sobre um homem. Mas olha lá no Pentecoste, veio sobre um homem só? Veio repartido como língua de fogo sobre todos. Amém? Dar-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu. Irmão, pensa bem, olha o que ele está falando aqui, o que eu ligar na terra é ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Agora presta atenção, como que isso funciona? Como igreja, nós entramos em uma concordância, ligamos algo na terra, é ligado no céu. O que é isso? É uma resposta do céu para a nossa vida. Por que tem muita gente orando hoje e não há resposta? Porque eles não estão debaixo dessa concordância. Eles não vivem isso. Eles deixando muito claro que quando a igreja, dentro desse propósito de comunhão, liga algo na terra, é ligado algo no céu. Quando desliga algo na terra, é desligado no céu. Querido, isso não é uma resposta do céu? Não é como Elias foi lá, invocou a Deus e veio o fogo do céu, a resposta de Deus? Irmão, isso é resposta de Deus. Nós decretamos algo aqui e os céus respondem. Claro, decretamos algo em nome de Jesus, dentro do propósito de Deus, não é o nosso bel prazer. Mas ligamos isso aqui na terra e há uma resposta do céu. Há uma resposta de Deus. Olha, foi até citado já hoje aqui no culto, depois do louvor, Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é viverem unidos, irmãos. Olha o que esse Salmo está falando, é bom demais que isso aconteça, isso é bom, mas não é bom no sentido simplesmente que é agradável, é também aquilo que gera sobre a nossa vida, é bom, como comer comida saudável é bom, como ter hábitos que geram saúde, é bom. Aqui é muito além disso, ele fala, ó quão bom, é isso, ele diz, é como óleo precioso a cabeça, qual desce a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Irmão, ele está falando de um óleo que servia para ungir sacerdote. Para você entender o que era esse óleo, ele tinha as misturas determinadas por Deus, cada proporção do que ia nesse óleo era medido de acordo com a proporção que Deus deu. E para você entender a seriedade desse óleo, para que era só para ungir sacerdote, se alguém fizesse um parecido, era condenado à morte, não precisava nem ser igual. Então a pessoa fala assim, para não dizer que eu fiz igual, eu vou mudar isso aqui, vou tirar só isso aqui. Irmão, não podia ser parecido. Ele está falando de um óleo que unge representantes de Deus. É a capacitação e o poder de Deus. Então ele está falando que a reunião dos irmãos é tão bom que é como esse óleo. Esse óleo é derramado. Esse óleo que é poderoso, que é a manifestação do poder de Deus. É o derramar da unção de Deus sobre a nossa vida. Claro que hoje não é um óleo físico, mas é a unção de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. E ele continua. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. O quão importante em um lugar árido é o orvalho. Bom, pensa o quanto é especial isso. E ele continua, ali aonde? Nessa comunhão, nessa unidade, né? O Senhor ordena, o Senhor dá ordem, é a ordem do céu. Novamente, irmão, eu estou clamando, eu estou invocando, resposta que vem de Deus, o Senhor dá ordem, ele está falando, ó, está determinando, ele determina a sua bênção e a vida para sempre. Querido, será que é brincadeira a comunhão? Será que é uma coisa que o pastor está falando porque o pastor quer a igreja cheia? Será que o pastor está falando isso porque o pastor está interessado simplesmente que as pessoas venham à igreja porque é importante a igreja estar cheia? Olha o que essa palavra está falando. Quantas pessoas estão se privando de bênçãos poderosas e de vida, porque se negam a ter comunhão. A vida delas é coxear entre dois pensamentos. Vem na igreja quando dá, vem na igreja quando é propício. E muitos, e até vou falar uma coisa, não é só o fato de vir para a igreja não. Porque às vezes muita gente vem para a igreja, mas não tem comunhão nenhuma com a igreja. Ele simplesmente é um frequentador de igreja.
comunhão vai muito além disso, irmão. Vai muito além disso. Ah, pastor, eu não gosto de me envolver, porque na igreja tem muito problema. Então não se envolva com a sua casa, porque na sua casa de vez em quando tem problema. Então saia do seu trabalho, do seu emprego, porque lá na empresa que você trabalha, de vez em quando tem problema. Ou vai dizer que não? Que isso não é motivo para nada. Certo? Só que lá no seu trabalho, o que você ganha? Um salário. E na comunhão que é com os irmãos? Bênção e vida. E essa bênção e vida afeta o seu trabalho, afeta a sua casa, afeta o seu salário. Porque é a bênção que vem sobre Deus, de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu me lembro aqui de um ano que houve aquela crise mundial, em que num dos cultos aqui nós oramos para que aquilo não afetasse o povo de Deus aqui, que estava em comunhão aqui aquele dia. Irmãos, eu me lembro que teve irmão que foi promovido naquele ano, teve um irmão que teve 2 aumentos, 2 aumentos. As pessoas foram poderosamente supridas. Por quê? No meio da comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aquilo que é ligado na terra é ligado no igreja, comunhão. Olha o que diz aqui, não, abre isso aqui, Hebreus 10, do versículo 19 ao 25. Abre isso daqui. Hebreus 10, do 19 ao 25. Aí a pessoa, ela decide vir menos na igreja. Aí você vai conversar com a pessoa e fala assim, falar que é verdade, hein? Tá melhor. É claro, queridão, você fica à noite em casa, põe lá um filme que você quer assistir, faz umas pipoca, né? Faz lá uns lanches. É muito bom. E sabe qual que é a questão principal? Você para de lutar. Aí o diabo não tem mais necessidade de te atacar visivelmente. Os ataques, não ele visivelmente, mas os ataques porque você pode lutar com ele. Ele consegue trabalhar novamente escondidinho. Então parece que tudo melhorou, tudo ficou mais tranquilo. Até o diabo gosta. Ele fala assim, ficou mais tranquilo mesmo. Ele parou de orar, ele parou de ouvir a palavra que liberta, ele parou de ouvir a palavra que gera fé. Agora ficou perfeito, está do jeito que eu quero. Ele vai dizer assim, até o diabo gosta. Ele vai falar, está do jeito que eu gosto, ele vai falar. Está do jeitinho que eu gosto. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Para aqui um pouquinho, vou ler depois o restante. Olha o que ele está falando aqui. Nós temos hoje um caminho que nos leva direto até Deus. Então, olha do que o escritor de Hebreus está falando aqui, irmão. Que pelo sangue de Jesus foi nos dado um acesso que não havia antes até a presença de Deus. E ele fala, nós podemos entrar lá com intrepidez. Não com desrespeito, mas com muita certeza de que a nossa oração é ouvida. E ele continua, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Então está falando agora daquilo que é importante. Então ele fala, nós temos essa intrepidez, nós temos um caminho e nós temos um grande sacerdote que é Jesus. Então, para que a gente realmente viva isso plenamente, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, isso aqui é importante. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E qual é a nossa confissão de esperança? Que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Considerando-nos uns aos outros. Ela está falando de comunhão aqui, ó. Considerando uns aos outros. Então, dentro desse processo pelo qual eu entro na presença de Deus, há algo importante. Considerarmos uns aos outros. Ele está falando com a igreja. Uns aos outros. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vai vendo. Agora, olha o versículo 25.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmão, olha o versículo 25. Não deixemos de congregar. Não deixemos de estar em comunhão. Porque isso é congregar, não é o fato só de vir à igreja assistir um culto. Congregar é fazer parte, é realmente ter uma ação dentro disso tudo, e de comunhão. Ele fala, como é costume de alguns, ou seja, alguns têm o costume hoje de não congregar mais. Agora, olha o que ele fala depois, façamos admoestações, ou seja, incentive as pessoas a congregar. Ele diz assim, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmão? É o dia do Senhor, é o dia da volta de Cristo, é o dia da consumação de todas as coisas. Quanto mais você vê que está próximo, e nós estamos vendo que está muito próximo, quanto mais, não só não deixe de congregar, como incentive outros a congregar. Agora, mais sobre comunhão, e eu vou encerrar, não precisa abrir. Olha Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aqui, irmãos, o Senhor, quem deu a direção de estarem ali invocando a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus derramasse o Espírito Santo? Jesus. Ele falou isso para quantas pessoas? Provavelmente por volta de 500 pessoas ouviram isso da parte de Jesus. Quantas estavam ali? 120. Não, as outras 380 simplesmente não ficaram. Esses ficaram. Estes foram batizados com o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida deles? Como fogo. Como que foi a resposta de Elias que invocou, mas antes trouxe o povo para a comunhão, restaurou o altar, restaurou a ideia de que Israel era um todo, não era só 10 tribos, eram 12 tribos. Então ele clamou e veio o fogo do céu e queimou o holocausto. Fogo, a presença do fogo aqui, o Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que eles foram cheios, falaram até em outras línguas, assim como o Espírito Santo de Deus concedia, mas eles estavam ali reunidos em um mesmo lugar, da maneira que Jesus disse que era para ser. Outros foram fazer do jeito deles. Não, eu vou orar em casa, eu vou para tal lugar, mas a palavra fala que esses 120 foram cheios do Espírito Santo. Olha o versículo, mesmo capítulo 2 de Atos, 41 ao 44. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois do batismo, Pedro prega, os apóstolos estão ali também falando de Jesus, e todo esse povo aqui aceita Jesus e se batiza. A palavra fala aqui que um acréscimo aqui de quase 3.000 pessoas. Agora, olha o que vem depois, e perseveravam na doutrina. Que doutrina? A de homens? Não, da palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele não está falando de doutrina de homens, aquilo que o homem estabelece, mas a palavra de Deus. Aí depois ele fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que pregavam a palavra de Deus, tá? E na comunhão. Irmão, a gente fala tanto quanto era a igreja primitiva, quanto elas viviam de milagres. Nós vemos aqui, eles iam no lugar, pregavam a palavra. Alguém aceitava Jesus, já era batizado, já colocava a mão sobre a cabeça, já era cheio do Espírito Santo. Hoje a pessoa demora 6 anos para aceitar a palavra, aí fica 10 anos vendo se está na hora de batizar ou não, e nunca clama para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas não clamam mais por isso. Eu sou de um tempo de igreja que a nossa vontade era ser batizado com o Espírito Santo de Deus, irmão. A gente queria porque queria. A gente orava, vai ter vigília ali, vamos, vai ter lá, vamos também. Era assim. Vamos fazer uma vigília, irmão, eu lembro de vigília que a gente ia na semana inteira. Semana inteira, para o monte, não era vigília na igreja, no monte. E levantava no outro dia para trabalhar. A gente ia. A gente queria muito a presença de Deus. E muito ser batizado com o Espírito Santo. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios
e sinais. Desculpa, eu não li o finalzinho do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão. Irmão, o que você lembra de partir do pão? Se eles perseveravam, estavam juntos. Irmão, comunhão. A gente tem um pão seco aqui, nós somos em quanto? 10, divide em 10, vamos comer o pão seco junto. Nós vamos comer junto. Se engasgar, engasga todo mundo. Não engasga um só. Né? Vai para todo mundo. Né? E nas orações. Agora, olha o que acontecia dentro desse lugar, dentro desse ambiente, onde havia uma perseverança, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Você vê como as pessoas desrespeitam as coisas de Deus hoje? Não, aqui cada alma tinha temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais eram feitos no meio dessa comunhão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora, para encerrar, não precisa abrir, só me ouça também. Olha que tremendo isso aqui. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Mensagem que vem da parte de Cristo. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Agora, olha o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, está falando com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos voltar lá em Elias? Pare de cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Ele fala, eu sou de Deus, tenho comunhão com Ele, mas ando em trevas. Ele está falando assim, então você está dizendo que Deus é mentiroso. Quer dizer, que você é enganoso. Está falando, mas esse quem está mentindo é a pessoa. Né? Mentimos e não praticamos a verdade. Não estamos em verdade. Agora, ele vai continuar no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, então estamos andando na luz de verdade, tendo comunhão realmente com Deus, como Ele está na luz, está falando, está aqui de Cristo. Mantemos, olha um sinal de que nós andamos na luz como Cristo anda. Presta atenção nisso aqui. Mantemos comunhão uns com os outros. Agora estamos falando de nós. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como isso aqui termina, irmão. Isso é um claro sinal de que a gente anda na luz, quando estamos em comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Será que comunhão é simplesmente o pastor tentando encher a igreja? Ou insistindo que a pessoa assista pelo menos 2 cultos na semana? Irmão, quão importante é a comunhão. E não é só o fato de vir na igreja, é o de realmente fazer parte, de se dispor. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você por isso. Isso faz parte do que é restaurar o altar, voltar a ter comunhão. Irmão, eu não tenho como ter um altar de egoísmo e dizer que aquele altar é para Deus. Eu não tenho como dizer que eu tenho um altar que simplesmente desconsidera todo mundo. Nós acabamos de ler que nós devemos considerar uns aos outros. E dizer que eu estou servindo a Deus. É impossível isso. Não dá para restaurar um altar ao Senhor dessa maneira. Ele continua quebrado. Ele continua defeituoso. Isso significa que a intimidade, a comunhão com Deus está com defeito. Isso não está fluindo. Isso não está subindo aos céus. É muito importante restaurar o altar. E isso passa por uma restauração da comunhão. Amém? Pai amado e Deus soberano, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez, essa não é a primeira, nem a segunda. Nós somos impactados. Nós somos chamados realmente a atenção pela questão da comunhão, que nos nossos tempos anda de mal a pior. Poucos são os que têm entendido isso e aceitado isso, o quão importante é vivermos em comunhão. Mas, Pai, nós não podemos ignorar a Sua palavra, e não podemos negar o que diz a Sua palavra. É muito claro o quão importante é a comunhão. E, meu Deus, há tantos versículos na palavra que falam disso.
Nós passaríamos aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Mas só nesses que nós separamos aqui, eu separei para uma direção do Espírito Santo, já fica muito claro o quanto valioso é isso. Senhor, que a Tua palavra, que é a verdade, nos liberte de toda mentira que foi se estabelecendo nas nossas vidas, que nos diz que comunhão não é importante, que eu posso seguir sozinho, que eu posso ignorar esse chamado de Deus para comunhão, que isso é uma opção, simplesmente uma opção, e não uma extrema necessidade das nossas vidas. Nos perdoe por isso, Pai, e restabelece essa verdade dentro de nós, dos nossos pensamentos, que essa verdade, esse pensamento verdadeiro, ele venha destruir toda a ideia, todo o sofisma, toda a fortaleza que foi estabelecida na nossa mente, nos dizendo que a comunhão não é importante, que toda essa mentira de Satanás caia por terra, e que a sua verdade se estabeleça, e o seu povo volte a perseverar, que cada um de nós façamos a nossa parte, para vivermos em comunhão uns com os outros, não para nos afastarmos uns dos outros, mas para termos comunhão uns com os outros. E à medida que a gente vai encontrando pessoas que também trabalham em prol disso, nós vamos nos ajuntando e nos admoestando a vivermos em comunhão, a vivermos de uma maneira de comunhão e unidade, e com certeza vivendo a grande manifestação da presença e do poder de Deus sobre a nossa vida. Pai, que nós sejamos um, como o Senhor também é um com o Pai, para que o mundo possa ver que nós também somos um com o Senhor e pertencemos ao Senhor, e que verdadeiramente nós abandonemos as trevas e andemos na luz. E é muito claro que sua palavra fala: quem anda na luz, como o Senhor é luz, o Senhor está na luz, e o Senhor é luz, esse anda em comunhão também com outros. Que assim seja, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele.